Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário e hoje nós vamos conversar um pouco sobre estimadores. Inicialmente vamos rever alguns conceitos de estatística que nós já tivemos contato em outros momentos. A estatística é a parte da matemática que vai investigar os processos de obtenção e análise dos dados sobre uma população ou sobre um conjunto de seres e os métodos de tirar conclusões e fazer previsões, predições com base nessas informações. A estatística descritiva, ela vai descrever o fenômeno que a gente deseja pesquisar, e já a parte da estatística inferencial vai realizar inferências a partir dos dados de uma amostra. Então, o objetivo na estatística inferencial é estabelecer conclusões probabilísticas a respeito dos parâmetros populacionais e a relação entre as variáveis. Quando a gente define população, a gente está pensando no todo, conjunto de todos os elementos de interesse de um dado estudo. E quando a gente pensa na amostra, a gente está pensando na parte, seria um subconjunto da população. O processo da gente coletar informações sobre uma amostra é o que a gente chama de amostragem. A inferência estatística, ela vai tratar a partir da amostra, tentar obter informações sobre o todo, sobre a população. Quando a gente pensa em algumas características numéricas de uma população, por exemplo, média, desvio padrão, proporção, essas características são chamadas de parâmetros. E a inferência estatística ela vai desenvolver estimativas e testar hipóteses a respeito dos parâmetros da população. Então, suponha, por exemplo, que você tem interesse em conhecer alguma característica de determinada população. Por exemplo, a média de idade, variância da renda, percentual de intenções de votos para um determinado candidato. E que essa população que você deseja estudar é composta por milhões de pessoas. Então, vai ser muito difícil a gente conseguir pesquisar o valor correto, quando não vai ser inviável, né, a gente ter essas informações a respeito de todos os elementos da população. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer é recorrer a informações da amostra. Quando a gente tem as informações da população, como a gente já comentou, o que a gente tem é o que a gente chama de parâmetro populacional. Então, ele é desconhecido em geral e muitas vezes é bem difícil de a gente conseguir. A gente tem uma população muitas vezes infinita ou muito grande. Que a gente consegue obter a partir de uma amostra e que a gente supõe que vai dar ideia da população, do valor, das informações da população, do valor correto relacionado à população, é o que a gente tem chamado de estimador. Então, o estimador ele vai dar informações sobre a amostra. E essas informações sobre a amostra, a gente vai tirar algumas informações a respeito da população. A estimação a gente vai definir então dessa forma, como sendo o processo que consiste em usar dados da amostra para estimar os valores dos parâmetros populacionais. Essa estimação em geral é feita de duas formas, utilizando um estimador pontual ou usando um estimador intervalar. Quando a gente está olhando a estimação pontual, a gente faz a estimativa de um parâmetro que a gente não conhece, usando apenas um valor. Então, por exemplo, se a gente olha para a média da população e a gente vai usar um estimador pontual para calcular esse parâmetro populacional, a gente poderia usar uma amostra simples e calcular a média dessa amostra, das informações dessa amostra, para ter esse estimador pontual. Se a gente mudar a amostra, a gente muda qual seria o estimador equivalente. E quando a gente usa um estimador intervalar, a gente tem um acréscimo de uma margem de erro. Então, a gente vai usar um intervalo de confiança para fazer essa estimativa. Outra informação importante que a gente precisa chamar a atenção
Quando a gente está pensando no parâmetro populacional, essa informação é um valor fixo, já que ela é uma característica daquela população. Já quando a gente está observando os estimadores, eles vão depender da amostra. Se você trocou a amostra, você tem um novo valor de estimador. Então, esses estimadores, como dependem da amostra, eles vão estar associados a uma distribuição de probabilidade. E se eles estão dessa forma associados a uma distribuição de probabilidade, esses estimadores eles vão ser uma variável aleatória. A nomenclatura que a gente vai passar a adotar, a gente vai chamar de θ, o parâmetro populacional, e θ-chapéu, o que for estimador. A partir de agora, a gente vai apresentar algumas propriedades importantes dos estimadores. A inexistência de tendenciosidade nos estimadores. Um estimador θ-chapéu é não tendencioso ou não viesado quando o valor esperado desse estimador é igual ao valor do parâmetro populacional. De outra forma, a gente poderia dizer que essa diferença entre o valor esperado do estimador e o valor do parâmetro populacional vai ser igual a zero. Pensando no sentido contrário, se a gente tem um estimador tendencioso, o valor esperado desse estimador vai ser o valor do parâmetro populacional mais um viés ou uma tendência. Se a gente observar essa figura, a gente tem duas distribuições. Então, aqui para a primeira curva, que está com a linha cheia, a gente tem aqui que o valor esperado de θ1 é igual a θ, ou seja, o valor esperado desse estimador para essa primeira distribuição é igual ao parâmetro populacional. E já para essa segunda distribuição, que está aqui pontilhada, o valor esperado de θ2, chapéu, é diferente de θ, diferente do valor populacional, da informação populacional aqui. Então, com essas duas distribuições, a gente consegue classificar que o estimador θ1 ele é não viesado, porque ele atende essa característica que a gente acabou de definir, e o estimador θ2 ele é viesado. Então, um exemplo, se a gente pensar numa média amostral qualquer, essa média amostral ela vai ser dada pelo somatório, né, dos valores que x assume dividido pela quantidade de informações que a gente tem. Então, para a gente verificar se esse estimador ele é não viesado, a gente precisa calcular o valor esperado desse estimador. Então, a gente vai calcular o valor esperado de x barra. Então, o valor esperado desse somatório aqui. A gente observa que o n está presente, né, em cada uma dessas parcelas aqui. Então, a gente pode tirar esse fator 1 sobre n daqui do valor esperado. Então, a gente passa a ter essa configuração aqui para o valor esperado de x barra. E se a gente observar pelas propriedades do valor esperado, o valor esperado da soma de cada uma dessas variáveis aleatórias vai ser a soma dos valores esperados de cada uma delas. Então, a gente tem agora que o valor esperado é 1 sobre n da soma de vários valores esperados. O valor esperado de x1 mais o valor esperado de x2, até chegar em valor esperado de xn. No entanto, o valor esperado de cada uma dessas partes aqui, o valor esperado de x1, por exemplo, seria o próprio parâmetro populacional, que é μ. Isso acontece aqui para essa segunda amostra. Então, que a gente teria aqui o valor esperado de x barra é 1 sobre n, mais uma soma de várias parcelinhas iguais, cujo valor é μ. Então, a gente passa a ter aqui, que seria 1 sobre μ vezes n vezes μ, o que dá que o valor esperado de x barra é igual a μ. Então, a gente está observando que o valor esperado da média amostral é sempre igual à média populacional. Então,
a gente pode concluir que a média amostral é um estimador não viesado ou não tendencioso da média populacional. Outra característica que a gente vai observar é a característica de variância mínima. Um estimador é um estimador de variância mínima de θ quando a variância θ1 chapéu ele é menor ou igual à variância de qualquer outro estimador de θ. Se a gente observar essa figura, a gente tem 3 estimadores com as suas respectivas distribuições de probabilidade. E a gente observa que o estimador θ3 chapéu, ele é o estimador de variância mínima dentre esses 3 que são apresentados. Observe que os dados eles estão aqui mais concentrados em torno do valor esperado da distribuição. E com isso ele consegue fornecer a menor variância mínima. Quando a gente pensa na questão da eficiência, a gente pode definir um estimador como sendo eficiente se ele for não viesado e dentre os estimadores não viesados, ele apresente a menor variância. Se a gente observar novamente a figura que a gente apresentou ainda há pouco, a gente tem esses 3 estimadores. Dentre os 3 estimadores apresentados, 2 deles são não tendenciosos, o θ1 chapéu e θ2 chapéu. E dentre esses 2, θ1 chapéu ele tem variância menor. Então, portanto, o θ1 chapéu é o estimador eficiente. Quando a gente pensa em linearidade, a gente vai definir um estimador θ chapéu como sendo um estimador linear de θ, quando ele é uma função linear das observações da amostra. Por exemplo, a média da amostra ela é um estimador linear porque ela é uma função linear dos valores de x. Se θ chapéu ele é um estimador linear, é não tendencioso e tem variância mínima no grupo de todos os estimadores lineares não tendenciosos de θ, a gente vai poder denominá-lo como sendo o melhor estimador linear não tendencioso. Outra característica importante, informação importante que a gente normalmente observa é o erro quadrado médio mínimo de um estimador. Esse erro quadrado médio mínimo, ele vai ser definido, a gente está usando aqui a sigla em inglês, vai chamar MSE de θ chapéu, como sendo o valor esperado de θ chapéu menos θ, onde θ aqui é a informação populacional, ao quadrado. Então, aqui a gente tem o valor esperado dessas diferenças quadráticas. Essa expressão ela é muito semelhante à expressão da variância. A variância de θ chapéu ela é o valor esperado de θ chapéu menos o valor esperado de θ chapéu. Essas diferenças quadráticas. Então, a variância de θ chapéu ela mede a dispersão da distribuição de θ chapéu em torno da sua média. E o erro quadrático médio mínimo vai medir a dispersão em torno do verdadeiro valor do parâmetro populacional. Essas duas medidas elas podem estar relacionadas e a gente consegue observar essa relação entre elas partindo da expressão do erro quadrado médio mínimo e fazendo algumas manipulações, a gente vai chegar à conclusão de que MSE de θ chapéu vai ser a variância de θ chapéu mais a tendência de θ chapéu ao quadrado ou o viés de θ chapéu ao quadrado.
Então, essas duas medidas elas podem ser iguais se a tendência ou o viés for zero. Então, resumindo, até o momento a gente tem três propriedades que a gente consegue destacar para os estimadores. A primeira é que o estimador não viesado tem a característica que o valor esperado de θ-chapéu é igual a θ, é igual ao parâmetro populacional. Uma propriedade com relação à questão da eficiência. Um estimador eficiente vai ser aquele que, dentre os estimadores não viesados, apresentar a menor variância. E o melhor estimador não viesado é aquele dentre os estimadores lineares e não viesados apresentar a menor variância. Essas propriedades, elas se aplicam a qualquer tamanho de amostra, inclusive quando a gente está pensando em amostras pequenas. À medida que a gente tem um crescimento do tamanho da amostra, o estimador ele vai adquirir propriedades que a gente chama de propriedades assintóticas. Não tendenciosidade assintótica. Um estimador ele vai apresentar essa propriedade quando o n tende a infinito do valor esperado de θ-chapéu for igual a θ. Ou seja, o valor esperado, ou a média, se aproxima do verdadeiro valor da medida à medida que a gente faz o aumento da amostra. Então, quando a gente faz o tamanho da amostra tender a infinito, esse valor esperado do estimador vai convergir para o verdadeiro valor do parâmetro da população. Por exemplo, considerando a seguinte medida de variância amostral com uma variável aleatória x. Esse quadrado é o somatório das diferenças de xi e x barra, essas diferenças quadráticas dividido por n. A gente consegue mostrar que o valor esperado de s quadrado vai ser sigma ao quadrado, que multiplica 1 menos 1 sobre n, onde esse sigma ao quadrado é a verdadeira variância, a variância da população. Quando a gente pensa numa pequena amostra, o que a gente observa é que s quadrado ela é tendenciosa. Mas se a gente faz com que o n cresça muito, esse termo aqui tende a zero. E o que vai acontecer é que o valor esperado de s quadrado ele vai tender a sigma ao quadrado. Então, para pequenas amostras, esse estimador seria tendencioso, mas para grandes amostras, quando o n tende a infinito, esse estimador ele tem a característica de ser assintoticamente não tendencioso. Quando a gente pensa em definir um estimador como sendo consistente, um estimador θ-chapéu, ele vai precisar observar que o limite do valor esperado de θ-chapéu é igual a θ e o limite da variância de θ-chapéu é igual a zero. Ou seja, à medida que a minha amostra cresce, o estimador ele vai convergindo para o valor verdadeiro do parâmetro populacional. Isso vai fazer com que o viés, ele, se existir para pequenas amostras, ele vai sumindo e a variância também. A variância vai tendendo a zero. Quando a gente pensa na média amostral, a média amostral ela é um estimador consistente. Por quê? Ela é um estimador não biaisado, a gente já observou isso, e o limite da variância de x barra é igual ao limite de sigma ao quadrado sobre n, quando n tende a infinito, e quando n tende a infinito, esse limite é igual a zero. De maneira alternativa, um estimador ele é considerado consistente também se o limite de MSE de θ-chapéu, quando n tende a infinito, for zero. A gente pode observar que essa é uma condição que é suficiente, mas ela não é necessária. Ou seja, nem sempre, quase sempre, um estimador eficiente ele vai apresentar essa característica. Os principais métodos de estimação que a gente vai se deparar são os métodos dos momentos, o método dos mínimos quadrados e o método da máxima verossimilhança.
Para hoje a gente vai observar rapidamente o método dos momentos e o método dos mínimos quadrados. O método da máxima verossimilhança a gente vai deixar para um outro momento. O método dos momentos consiste em utilizar como estimador de certo momento populacional o seu respectivo momento amostral. Então, por exemplo, a média amostral ela vai ser utilizada como estimador da média populacional e a variância amostral ela vai ser utilizada como estimador da variância populacional. O método dos mínimos quadrados ele consiste em minimizar a soma dos quadrados dos desvios. Então, se a gente pensa, por exemplo, no estimador para média, se a gente tem uma amostra, dado por essas informações, a soma dos quadrados. O método dos mínimos quadrados, ele consiste em minimizar a soma dos quadrados dos desvios. Se a gente pensa, por exemplo, no estimador para média, dado uma amostra, x1 mais x2 mais xn, a soma dos quadrados dos desvios em relação à média seria x1 menos μ ao quadrado, mais x2 menos μ ao quadrado, mais até chegar a xn menos μ ao quadrado. Ou seja, vai ser esse somatório, e xi variando de 1 a n, onde a gente vai fazer a diferença de cada x desse em relação à média dessa diferença ao quadrado. Se a gente pegar essa expressão de S e derivar com relação a μ, já que a ideia é a gente está buscando informações para minimizar essa soma de desvios, a gente vai pegar a expressão derivando parcialmente com relação a μ. Isso vai dar menos 2 vezes esse somatório de xi menos μ chapéu. E essa derivada precisa ser igual a zero. Para a gente buscar o ponto de máximo, nesse caso a gente está buscando o ponto de mínimo. Na expressão de S, a gente tinha aqui o μ, que era o parâmetro populacional. Só que a gente trocou o μ por μ chapéu, porque como a gente está buscando minimizar S, e a gente está fazendo essas informações a partir da amostra, o que a gente tem no momento é o estimador de μ, e não o próprio μ. Então, por isso que a gente fez a troca aqui, onde tem μ, a gente colocou o μ chapéu. Então, fazendo essa expressão aqui, igual a zero, esse 2 aqui ele não vai ter impacto, então a gente vai fazer o somatório disso aqui igual a zero. E separando esse somatório em duas partes, a gente tem o somatório de xi menos o somatório de μ chapéu, igual a zero. Como esse μ chapéu aqui é sempre o mesmo, ele é fixo, e a gente não vai ter mudança, né? Não vai ter influência aqui nesse somatório. Então, aqui a gente vai ter o somatório de xi menos n vezes μ chapéu igual a zero. E dessa forma, a gente tem que o μ chapéu, se a gente isolar, vai ficar esse somatório aqui de xi dividido por n. E isso aqui é igual, essa expressão é igual a x barra. Portanto, o estimador de mínimos quadrados da média é a média amostral. E com isso a gente conclui o vídeo de hoje e a gente apresenta como principais referências de literatura utilizada para esse encontro o livro do Gujarati, Econometria Básica, e o livro do Alexandre Sartoris, Estatística e Introdução à Econometria. Então, a gente se encontra num próximo momento. Um forte abraço e até lá!